Bom, gente, a gente recebeu várias questões no direct, eu também recebi no meu, né, no Val FVO, e a gente vai procurar responder da melhor forma possível, que fique de fácil entendimento para todo mundo, tá bom? Essas lives são bem interessantes porque vários assuntos que eu abordo nos meus treinamentos pelo Brasil, né, que agora a gente está um pouco afastado devido à pandemia, a gente está conseguindo falar aqui na live, então é bem legal. O Canil Teixeira está perguntando se a gente trabalha com rações super prêmio. Nós temos rações extrusadas até o nível prêmio especial, que é a ZUP e a Plus Pet para cães e a Cat Bom prêmio especial para gatos. O nosso único alimento completo super prêmio é a do Dogs, que é o alimento semi-úmido, tá? Eu administro para os meus animais, que são shih tzus, eu administro do Dogs. Então, o único alimento super prêmio que nós temos, por enquanto, é a do Dogs, ok? Então, a do Dogs eu recomendo bastante como alimento super prêmio completo para animais de pequeno porte. Animais de grande porte realmente fica inviável devido ao custo, ok? Espero que tenha respondido para você. Mas prêmio especial nós temos a linha ZUP e a linha Plus Pet, ok? E para gatos, Cat Bom prêmio especial. Bom, vamos lá, gente. A primeira questão que vieram me perguntar, eu achei muito interessante, assim, é uma dúvida constante no meio veterinário, é a questão do uso de corantes na alimentação dos pets, né? O pessoal fala muito sobre a questão de corante faz mal, corante não faz mal. O corante, a grande função do corante é a questão de dar cor no alimento. A gente percebe que os alimentos... de nada, tudo bem, carinho. A gente sabe que os alimentos de valor agregado menor, os alimentos econômicos, os alimentos standard, eles têm uma maior presença de corante. A gente tem percebido que mesmo os alimentos premium, os alimentos premium especiais e os alimentos super premium, existe uma tendência de não ter mais corante, tá? Isso é a própria questão da humanização do pet, as pessoas estão cada vez mais preocupadas em ter um alimento melhor, o corante ele associa com um alimento menos saudável. Se nós formos pensar na nossa alimentação também, a gente sabe que se nós pudéssemos não comer corante seria o ideal. E isso não acontece conosco, né? Nós comemos corante desde o Evandro da Record do Mato Grosso. Prazer ter você aqui, Evandro. Então, desde a hora que nós acordamos, infelizmente, a grande maioria da população come corante. Então, a tendência natural é que o corante vá sair dos alimentos, tá? Mas não tem nenhuma comprovação científica, corante dá problema renal, corante dá alergia. O que pode acontecer é que os animais predispostos à alergia possam manifestar algum tipo de alergia a corante, porque eles já têm essa predisposição, tá? Val, você é a favor? Fenelon de Fortaleza, Itamar de Anápolis, um beijo para vocês, FVO aqui presente. Eu não sou favorável a corante. Val, para os meus bichos, para os meus animais, para as minhas indicações, eu prefiro produto sem corante, tá? Mas isso não quer dizer, não estou aqui também falando que produto com corante não presta, não é isso. É porque eu gostaria de incorporar na minha alimentação o mais natural possível. E da mesma forma eu gostaria para os meus animais, ok? Então, a função do corante na ração é dar cor. E muitos proprietários de animais, eles preferem uma ração colorida. Eles chegam no pet shop e falam, eu quero aquela ração vermelhinha, né? A ração de carne. E não tem nada a ver que aquilo ali é carne, aquilo ali é o corante que se coloca na ração. A gente tem várias rações no mercado, super prêmio, prêmio especial, à base de frango, à base de salmão, e que elas são totalmente sem corante. Pet Shop Casinha, sabemos que a ração é o melhor alimento para nossos animais. Como explico para o cliente de uma forma técnica os benefícios e malefícios? A questão maior... o Amauri, lá do Piauí, prazer, Amauri. A grande questão que a gente tem que sempre falar para o cliente é o seguinte:
O que você puder fazer com que o seu animal coma um alimento que seja... A Mariana de Goiânia, um beijo para você. Para que o animal possa comer aquilo que é feito para ele, é melhor. Tem uma grande diferença o animal comer um alimento que foi feito, desenvolvido, com as necessidades básicas que aquele animalzinho tem que comer, para ele comer arroz, feijão, restos de carne, macarrão, aquilo que sobrou do almoço, do jantar. Então a grande questão que você tem que mostrar para o seu cliente é mostrar o seguinte: olha, seu animal, você tem ele, principalmente em tudo que está acontecendo, a gente vê que o apego ao pet cada vez maior, e ele precisa, para ele poder viver bem e viver mais, estar mais tempo com você, ele precisa comer bem. A mesma forma somos nós. Nós somos reflexo da nossa velhice, o que nós somos hoje. Então, se nós não comermos bem, possivelmente nós vamos ter problemas muito sérios na nossa velhice. Só passando aqui o mundo dos pets, o enlatado vem dando diarreia, o enlatado do leite, deve ser o Milk Bong, que eu já respondo, tá? Então, gente, é muito importante a gente mostrar para o cliente que existem alimentos próprios, independente da marca da ração, mas que existem alimentos próprios para aquele animal. Que não tem que fazer angu com bofe, não tem que dar resto de comida. O que isso vai levar o animal? Vai levar o animal a ganhar peso, vai levar o animal a cair o pelo, vai levar o animal a desenvolver muitas vezes uma obesidade, uma desnutrição. Então, é dessa forma que você tem que mostrar, ok? A questão do enlatado do leite, eu acredito que seja o Milk Bong. O Milk Bong, o que ele é? Ele é um substituto integral do leite materno. Existe uma dose que deve ser dada para o animal. Possivelmente, se ele está dando diarreia, está dando uma quantidade maior para o animal. Então, eu acho que isso que deve estar acontecendo, porque esse alimento, ele é um alimento que ele não tem nenhuma indicação para diarreia. Então, o que eu indico para você? A gente sempre faz a indicação de uso para as 2 primeiras semanas, nós fazermos 5 mamadas por dia para o animalzinho e posteriormente 4 mamadas. E a gente sempre indica 5 ml por 100 gramas de peso vivo. Então, você tem que pesar o animalzinho para você dar a dose correta. Possivelmente, vocês estão dando uma dose maior do que o necessário, ok? Então, essa é a questão. Espero que tenha ficado claro, tá? Então, gente, questão de corante é a questão de coloração na ração. Agora, o animalzinho comeu uma ração com corante, foi ao veterinário, o veterinário fez todos os testes de alergia, fechou o diagnóstico, olha, realmente o cachorrinho tem alergia a corante. Não, aí ele tem que comer uma ração sem corante e possivelmente uma ração até mesmo terapêutica, umas sensibles, rações totalmente diferentes das rações comerciais do mercado, ok? E isso eu estou falando para cão e como estou falando para gato, tá bom? Vamos lá. Outra questão que foi muito citada também, perguntada, foi até mais de uma pessoa, o uso controverso do alho e da cebola na alimentação pet. Cebola a gente quase não vê nos alimentos extrusados e úmidos, mas alho a gente vê. Nós mesmos, da FVO, em vários alimentos úmidos nossos, nós utilizamos o alho. E o que é muito importante a gente ter a noção, que o alho, ele funciona como um palatabilizante, tá, gente? Ele é um palatabilizante. Só para vocês terem uma ideia, o que é utilizado na ração é uma relação de 100 gramas por 100 quilos de produto, tá? E o que intoxicaria o animal seria uma dose muito maior. Só para uma curiosidade, para intoxicar um cachorro, não, intoxicar um gato, o gato teria que comer de uma vez, numa alimentação, cerca de 66 latas vou falar do meu produto, de Chanin, por exemplo, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então, a dose que nós usamos é muito pequena, é uma dose para realmente promover a palatabilidade. E uma coisa eu falo para vocês, como veterinária, como uma pessoa do meio, trabalho há 20 anos com ração e até em relação aos colegas das outras fábricas também.
tudo que a gente coloca no mercado não é para causar dano ao animal. Então existem muitos mitos, muitos boatos que infelizmente saem do próprio meio veterinário de uma forma muito até leviana, né? Falando, olha, não dá aquele produto não, porque vai causar a morte do animal. Isso não existe, gente, nenhuma. Eu falo isso por todas as fábricas de ração, certo? Então isso aí não existe nenhum produto no mercado de qualquer fábrica que seja, que vocês veem lá, extrato de alho, tem alho na composição. A função do alho na composição é uma composição mínima e ela só tem uma função: palatabilizar, principalmente nos alimentos úmidos, para aproximar do gostinho da alimentação caseira, que eles amam. Você quer fazer o cachorrinho ficar feliz da vida, é ele sentir o gosto da alimentação caseira, sabe? Dessa alimentação mesmo do homem, entendeu? Então, assim, a gente usa o alho para isso, em doses mínimas. Então, isso é um grande mito e isso não existe, tá bom, gente? É muito importante a gente levantar essa questão. E o gato, ele é bem mais sensível. Para você ter uma ideia, se o gato teria que comer 66 latinhas de Chanin numa refeição, o cachorrinho teria que comer o dobro, 120 e tantas latas, para poder intoxicar. O gato, ele é bem mais sensível. E você vê que é absurdo. Imagina um gato comendo 66 latas de uma vez só, ok? Eu espero que tenha ficado claro também. Uma questão que não está ligada à nutrição, mas também perguntaram, é a questão ligada à higiene e bem-estar de gato. A gente sabe que gato tá na moda, né? Eu sempre falo que gato é o bicho da moda. As pessoas estão realmente preferindo os gatos, optando por ser donos de gatos, né? Por várias questões de ser um animal mais independente, por questões de ser um animal que gasta menos no veterinário, come menos e assim por diante. E uma das questões diferentes do gato também em relação à higiene dele. Ele tem o hábito de fazer suas necessidades fisiológicas naquelas caixas que a gente chama de liteira, naquelas bandejas, e que é colocado ali areia, granulado sanitário. A areia é mais conhecida porque ela é mais barata, né? E qual a diferença de você usar areia e de você usar o granulado sanitário? A areia, ela é feita de minerais. Então, normalmente, ela é um produto mais barato. O proprietário, geralmente, ele chega na loja e fala assim, olha, eu quero o produto mais barato para usar na higiene do meu gatinho. E na hora que cai a urina e as fezes do gatinho, geralmente forma uma laminha que você tem que remover todo aquele produto, porque senão fica um odor muito forte. Aí surgiram os granulados no mercado. A gente tem argila, a gente tem madeira, a gente tem a própria argila, madeira, tem aquela outra a nossa de cereais, que é o Cat Bone. Enfim, tem vários. E esses granulados, na hora que a urina e as fezes caem, elas formam torrões. São pequenas bolinhas. O que muda de uma matéria-prima para outra é se o torrão é mais consistente, se o torrão ele esfarela mais rápido e assim por diante. Vou falar do meu produto, que é o Cat Bone. Então, o Cat Bone, o que acontece? Ele forma um torrão consistente que você vai com uma pazinha e joga no vaso sanitário. O diferencial de alguns granulados sanitários no mercado é que eles são biodegradáveis. Então, assim, a grande vantagem é que a areia, ela dura menos, o granulado dura mais, porque você só remove o torrão. Então, é essa questão, é essa a diferença. Por isso que a areia é mais barata e por isso que o granulado é mais caro. Mas na hora que você associa o custo-benefício, você vê que o produto, o granulado sanitário, ele se torna melhor. O que vai mudar de uma marca para outra é de que é feito aquele granulado. Aí, como eu falei para vocês, a gente tem de sílica, de argila, de madeira. O nosso é de farinha de cereais processada. É farinha de arroz, é farinha de milho. Por isso que se permite jogar no vaso sanitário. Ok? Aí nós temos o Cat Bone
da embalagem azulzinha e da embalagem roxinha. O que muda é que uma tem corante e a outra não tem. Basicamente é isso, tá bom? Bom, gente, outra questão que vieram perguntar pra gente, eu achei muito relevante também. É a questão, Val, soja na ração é ruim? Gente, isso é um grande mito. Soja é uma proteína de origem vegetal, é uma proteína extremamente importante, tá? A gente vê que tem vários casos de animais, por exemplo, nos Estados Unidos, que estão desenvolvendo várias cardiopatias por causa da dieta com exclusão de grãos, tá? Então a soja é uma proteína extremamente importante. Lógico que a gente sabe que os cães, os gatos, por serem carnívoros, né? O gato, no caso, carnívoro restritivo, exclusivo, e o cão já não é, ele absorve melhor a proteína de origem animal. Então ele digere melhor, ele aproveita melhor. Mas a proteína de origem vegetal, ela se faz muito importante na dieta também do animal. Então, assim, não ter soja na alimentação não quer dizer que aquela ração é melhor, ok? Então, é importante você ter uma proteína de boa origem vegetal também, tá? Então, essa questão de soja ser ruim, isso é um grande mito, tá? Outra questão que é importante a gente falar também, que perguntaram muito pra gente, é sobre a questão de idade para você começar a administrar ração para o seu cachorrinho. Quando é que o cachorrinho deve começar a comer ração? A gente indica que o animal comece a comer ração com 30 dias de vida, tá? Então, você amamenta e aí você depois começa a desmamar e a gente já começa até a indicar, dar uns pelletzinhos de ração, não umedecidos com leite, tá? A gente prefere até que dê sequinho, mas se tiver que umedecer com alguma coisa, você dê com água morna, mas nunca com leite, porque tem uma tendência a soltar no intestino do animalzinho. Então, é um animal de pequeno porte, você vai dar a ração até 1 ano, tá? A raçãozinha de filhote. Passou de 1 ano, a gente indica, a grande maioria indica que passe já para ração de adulto. Existem veterinários que a partir de 8 meses, isso muda o protocolo de veterinário para veterinário. A minha indicação é que a partir de 1 ano você já passe para ração de adulto. Já os animais de médio e grande porte, nós indicamos que você passe para ração de adulto com 1 ano e meio, porque a gente já entende que houve o crescimento músculo esquelético do animal por completo, né? Essas raças de maior porte. E é importante você entender que, meu cachorrinho é um animal de pequeno porte, ele tem 3 aninhos, eu quero continuar dando ração de filhote. As necessidades nutricionais de um animal adulto são diferentes das necessidades nutricionais de um animal filhote. Então é muito importante entender isso. Mas a ração de filhote é mais gostosa. Tudo é costume. Muitas vezes, nós como tutores, nós podemos desencadear problemas muito sérios nos animais por nossos achismos ou por nós acharmos que não, a gente tem que dar uma ração mais gostosa para o animal. Entendeu? As nossas papilas gustativas, a nossa palatabilidade é diferente dos animais. Se a gente acostumar eles sempre daquela forma, a gente está potencializando a eles sempre querer comer daquele jeito. Então, se você falar assim, não, eu vou dar ração de adulto, acabou. E outra coisa que é um grande erro dos tutores também, aquela mania de estar querendo mudar de ração. A gente tenta achar que os cachorrinhos são como nós, a gente enjoa, eles também enjoam. E a gente não consegue entender que à medida que eles estão comendo um determinado alimento, o que vai acontecer muitas vezes é que o animal ele vai passar a comer menos, porque ele vai se saciar com aquela quantidade. E a gente quer não, a gente quer encher o comedouro e que ele coma sempre muito, 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 muito. E a gente não entende que só se justifica você trocar uma ração de um animal quando ele começa a não comer e com isso emagrecer. Se o animal está emagrecendo,
sem nenhum problema clínico, você examina o animal não tem problema algum, mas ele está emagrecendo, é porque realmente ele não quer comer aquele alimento. Aí justifica você trocar. Porque se você acostumar seu animal sempre a trocar de alimento, vai chegar um ponto que você vai chegar no pet shop, você vai falar, nossa, eu já dei todos esses alimentos, ele não gosta de nenhum. É porque você já fez essa troca que não deveria ser feita. Existem animais, eu tenho experiências mesmo, a experiência na parte mesmo, quando eu clinicava, que ele comia a vida inteira aquela marca de alimentos sem problema nenhum. Por quê? Porque o proprietário não mudava. Ele entendia que a medida, principalmente quando você dá um alimento de melhor qualidade, a tendência natural é que o animal vá se sustentar com uma quantidade menor. Eu mesma, eu só troco o alimento do meu cachorro quando ele está emagrecendo. Aí sim, aí eu tenho que me preocupar. Realmente ele não está adaptado àquele alimento mais. Então é muito importante você entender isso, até para você tomar medidas realmente que senão é um problema que você vai ter. Sempre você vai ter esse problema. Então é muito importante a gente entender isso, tá, gente? Tentem entender que quanto mais você simplificar a nutrição do seu pet, menos problemas você vai ter na velhice. Quando, Deus me livre, ele lá com seus 7, 8 anos, ele de repente começar a desencadear um problema sério, um problema que você tem que passar por uma ração prescription, uma ração terapêutica. Já pensou? Se você for fazer essas mesmas coisas, se você deixar o seu animal, o que a gente fala com paladar caprichoso, ele sempre, se ele for um cardiopata, tiver um problema de coração, você vai ter que passar por todas as rações terapêuticas, porque ele sempre enjoa. Então isso é uma questão que a gente tem que realmente tomar muito cuidado, tá? E outra questão de tomar muito cuidado, obedecer o porte do animal com o pellet que você está administrando. Não é porque o animal, meu cachorrinho é de grande porte, eu vou dar uma ração de pequeno porte. Tá errado. O animal vai comer com mais voracidade, o animal vai ter que comer uma quantidade maior. Isso não é bom para o animal. Ele pode, ao comer a ração, ele vai ingerir ar. E isso pode levar a problemas clínicos muito sérios. Como um animal de pequeno porte, comer uma ração de grande porte, comer igual um biscoitinho. E com isso ele não absorver nada daquilo que ele está comendo. Então a gente tem que realmente ter muito cuidado com isso, ok? Bom, uso de palatabilizante. Muita gente acha que o cachorrinho, o gatinho, ele vê aquela ração bonitinha, né, que o proprietário compra pela beleza da ração, e ele, não, o meu cachorrinho tirou aquele pellet verde da ração, ele não tá comendo mais. Não é isso. Não é a retirada do pellet da ração que vai fazer o cachorro comer mais ou comer menos. O que realmente faz o cachorro comer é o odor que aquela ração exala para ele. Uma das grandes questões, um dos grandes desafios das fábricas de ração hoje é realmente ter palatabilizantes nutritivos e de excelente qualidade. Então nós utilizamos hidrolisados de fígado de frango, hidrolisados suínos, de fígado de suínos, hidrolisados de carne, hidrolisados de peixe. Esse é o grande desafio hoje das fábricas de ração. Produzir uma ração extremamente palatável, porque o que vai fazer o cachorro comer é o que ele sente quando ele cheira aquele produto que ele está tendo contato ali. Então muitas vezes, e o olfato dele não é igual ao nosso. Muitas vezes nós cheiramos aquele produto, a gente fala assim, eu tenho assim, o meu olfato é um olfato que eu tô acostumada, né, de cheiro de ração. A gente consegue, a gente cheira, a gente, nossa, essa ração é cheirosa. Mas isso é o meu trabalho. Mas assim, uma pessoa que é leiga, muitas vezes ela cheira a ração, nossa, que coisa fedida. E o animal ama. Então é muito relativo isso. E a gente tem que entender que o olfato do animal é muito mais desenvolvido que o nosso. Ele sente um odor muito mais forte do que a gente. Até por isso que é o maior desafio hoje.
de uma fábrica de ração é ter esse cuidado de produzir um alimento extremamente palatável. Você tem que associar a palatabilidade com a nutrição para o animal. Porque não adianta você também fazer uma ração gostosa, mas que ela tenha um palatabilizante que não seja nada nutritivo. Então, são desafios que hoje as fábricas têm, mas graças a Deus hoje, é o que eu sempre falo nos meus treinamentos, nós temos muito mais fábricas boas do que fábricas ruins. A gente tem produtos de ponta no mercado que realmente cada vez fica mais difícil. Na verdade, a preocupação de cada fábrica de ração é produzir o seu produto bem, não se preocupando com A, com B, com C, mas produzir o seu produto bem para que realmente ele seja bem aceito pelo animal, que é o mais importante, né? A minha grande preocupação é que o animal coma e que realmente o animal é uma das coisas que a FVO tem como maior característica, é que os animais comem o produto e tem a recompra. Dizer que qualquer produto é 100% de aproveitamento, isso é uma falácia, né? Qualquer veterinário, qualquer profissional que vire para você e fale assim, compre o meu produto que é 100%, não existe isso, nada é 100%. Nós lidamos com vidas e vidas, elas têm as suas limitações. Tem animal que vai comer super bem e tem animal que não vai comer. E não é porque aquele produto não presta, né? É uma coisa que a gente tem muito cuidado na empresa. Quando, por exemplo, um vendedor nosso chega e fala assim, aquela ração tá com problema, porque a gente teve 2 recusas, não sei o que. É uma amostragem muito pequena para você identificar isso. Porque 100% de aceitação, gente, não existe. E isso não é só na FVO, não é em todo lugar. Então, o grande desafio é você fazer um produto com a qualidade, com todas as questões nutricionais condizentes com aquilo que está na embalagem e principalmente que o cachorro coma, que o gato coma. Isso é muito importante. Eu diria que isso na nutrição pet é o fator decisivo. E uma coisa que as empresas, eu creio, falo pela FVO, prima muito pela longevidade do animal. A gente entende que hoje, nós como donos de cachorro, donos de gato, o que a gente quer é que o nosso animal esteja com a gente por muito tempo. Então, a gente tem que realmente fabricar um alimento pet de excelente qualidade. Sendo que a gente tem que entender também, gente, se a gente tem um animal que está passando por algum problema de saúde, a gente tem que entender que aquele animal ele tem que passar pelo veterinário e com isso ele vai ter sua restrição na dieta. O grande problema de várias pessoas hoje é que elas levam ao veterinário, o animal está com alguma restrição na dieta e elas querem encarar com as rações comerciais que tem no pet shop, na casa agropecuária. E isso é uma conduta errada. Aí culpa, aí fala, até eu falei isso na outra live, aí fala assim, aquela ração está causando problema no meu animal. E não é a ração. O animal já está com uma doença pré-existente, ele já está com um problema sério, e o tutor quer continuar dando a mesma ração. E aí, a médio prazo, vai ter problema sério, ok? Bom, gente, outra questão. Alguém tem perguntas? Tá todo mundo quietinho? Tá todo mundo quietinho? Então tá. Bom, uma questão também que entrou aqui, que perguntaram muito pra gente, foi a questão de o uso de gordura na ração. O pessoal tava falando assim, mas gordura na ração é ruim, quando vem esse nome. Até assim, nos níveis de garantia, que quantidade de proteína, quantidade de gordura, de carboidrato, o nome que a gente usa não é gordura. Nós falamos extrato etéreo. Então, sempre quando vocês olharem na embalagem da ração que vier extrato etéreo, é o percentual de gordura, que tanto é de origem vegetal quanto de origem animal. E a gordura, gente, como na nossa alimentação, é muito importante. A gordura é uma excelente fonte de energia, muito importante, tá? Por sinal. Ela também é muito importante na saúde da pele e da pelagem do animal.
E ela também está muito ligada à questão da palatabilidade. Então, assim, muitas vezes a gente fala assim, ah, a gordura é ruim. Não, a gordura, ela é um nutriente muito importante na composição, como é a proteína, como são os carboidratos, como são as vitaminas e assim por diante, ok? Então, assim, vamos tirar um pouco esse mito que a gordura é ruim. Gordura é importante e tem a sua função também, ok? Outra questão que perguntaram pra gente aqui, que eu tô até vendo, é a questão da fibra na ração. Da mesma forma que nós, seres humanos, nós precisamos comer alimentos com fibra, né? Os animais também. A fibra é um alimento muito importante, misturado, adicionado na ração, porque ele promove a motilidade intestinal. E essa motilidade intestinal é que vai fazer realmente o animal poder movimentar o intestino dele e com isso formar as fezes, tá? Gente, tá dando para todo mundo ouvir? Eu não perguntei se o som tá bom, tá tudo bem, vocês dão um feedback aí? Por favor. Tá tudo ok? Som, tudo legal? Que eu tô falando aqui, nem perguntei se o som tá legal. Então tá bom. Som tá legal? Bom. Ah, então beleza. Bom, gente, então voltando aqui. Então tá bom. É que eu tô falando aqui, eu não perguntei, falei, não sei nem se o som tá bom. Então, gente, a questão da fibra, ela é muito importante também para essa questão da movimentação do intestino, tá? Então, a gente não pode esquecer disso e entender que muitas vezes a gente tem o preconceito de achar que fazer ração para cachorro é pegar todos os ingredientes, misturar, pronto e acabou. E não é não, gente. Cada ingrediente tem a sua função. E essa função, ela faz toda a diferença na dieta do animal. Na primeira pergunta da live, que foi da Casinha Pet Rações, ó, as meninas lá de Caruaru, Recife, lindas, lindas. A FVO tá em peso aqui, gente. Eu vou deixar no IGTV, eu espero que eu não faça besteira e não apague. Então, a primeira pergunta, TJ Rações de Caruaru, um beijo para vocês. Uma das coisas muito importantes que a gente respondeu logo no início é justamente qual o argumento que eu uso para fazer Cíntia do Rio, beijão. A gente argumentar para o nosso cliente justamente isso, a composição básica do alimento. É muito importante a gente falar justamente disso, tá, gente? Não vamos esquecer de poder mostrar isso para o cliente. É o grande argumento que a gente tem, ok? Bom, então nós falamos disso, falamos dos palatabilizantes, da fibra. E outra questão que é muito importante, muita gente fala assim, Val, eu vejo na ração o tal da condroitina e glicosamina, o que é esse palavrão todo? É toda a ração que tem condroitina e glicosamina? Não, não é toda a ração não, gente, são poucas rações no mercado, tá? O sulfato de condroitina e glicosamina ou glucosamina. Na literatura fala que o sulfato de condroitina, ele é retirado da traqueia, tá? Quando a gente pega na mão, no nosso pescoço aqui, tá? A gente sente a traqueia, só que é da retirada da traqueia de bovinos. E a condroitina, esse sulfato de condroitina, ele tem a função de, como se fosse uma blindagem nas articulações dos animais, como do ser humano também. E a glicosamina ou glucosamina, ela tem a função de potencializar a ação da condroitina. A nossa ZUP, né, a nossa Plus Pet, possui a condroitina e glicosamina, tá? E o interessante é que muitas rações do mercado têm a condroitina e glicosamina apenas em animais de grande porte. Nós não. Nós temos a Letícia de Brasília. Nós temos na de pequeno porte também. Porque nós entendemos que os animais de pequeno porte também têm seus problemas. Tem suas hérnias de disco, tem seus problemas articulares também, tá? Lógico que a prevalência é muito maior nos animais de grande porte.
mas nós temos também dos animais de pequeno porte. Então, assim, é um grande diferencial da linha Zup Plus Pet, porque é uma linha prêmio especial e é uma linha que nós não vemos em todas as prêmios especiais do mercado, tá? São algumas super prêmios que tem a condroitina e glicosamina. E ela é importante por isso, porque ela faz uma proteção articular a nível de cotovelo e de joelho nos animais. Então, é bem importante. Eu lembro que sulfato de condroitina e glicosamina em rações é prevenção. Se eu tenho um animal que tem artrite, tem artrose, tem displasia coxofemoral, vai passar por cirurgia, vai tomar os remédios que nós temos no mercado, aí não, aí é um processo curativo. Lógico que a ração ajuda bastante, mas a ração previne, ela não cura, ok? Então é isso. Val, e a L-carnitina que tem em alguns produtos? Também na linha Zup, também na linha Plus Pet adulto. Eu não vou usar a L-carnitina em alimentos para filhote, porque a L-carnitina, ela potencializa a queima da gordura quando o animal despende energia, porque se o animal não despender energia não adianta muita coisa. E a gente utiliza a L-carnitina também nos alimentos para animais castrados, gatos castrados da FVO, tanto na linha Chanin como na linha Cat Bon. A gente utiliza. Ah, valeu, Jennifer de Caruaru. Como também na linha de gatos. Por quê? Porque os gatos castrados, a gente vai falar daqui a pouquinho, que é outra pergunta, ele tem tendência a engordar depois de castrado. Então, a L-carnitina, ela potencializa a queima de gordura, desde que o seu proprietário gaste energia com o seu pet. Se você tem um animal lá, pensa, eu tenho um labrador, tá gordinho, tô dando Zup pra ele, mas ele fica lá parado no quintal, possivelmente não vai acontecer nada. Ela precisa realmente potencializar essa queima de energia. Então, a L-carnitina também é bem usada nisso, tá? Em rações light, ela também tem uma boa utilização, tá? Outro atributo de produto muito presente em alguns produtos. Nós temos na nossa linha Zup, nós temos na nossa linha Plus Pet, nós temos na nossa linha filhote, nas nossas filhotes, na linha Bong, na linha Cold Dog, na linha Funny Junior, que é o hexametafosfato de sódio. O que é esse palavrão todo, Val? O hexametafosfato de sódio, ele é como se fosse um sal, que ele é adicionado na ração e ele se liga com o cálcio que é liberado na interação do alimento com a saliva para evitar a formação da placa bacteriana, que isso vai levar ao tártaro depois. Lembro que prevenção, se eu tenho um cachorrinho cheio de tártaro, não vai adiantar nada eu dar um alimento com hexametafosfato de sódio, achando que vai cair aquele tártaro assim, né? Tem que levar ao veterinário. Vou falar, a Manu de Recife tá pedindo para eu falar do extrato de yuca, que vai ter que fazer a remoção mecânica, tá bom, gente? Mas quando eu uso na alimentação, isso ajuda bastante. O meu gato é castrado e não engordou, tem época que ele fica mais magro. Aí é a questão do metabolismo do seu animalzinho, tá? Letícia, né? É questão do metabolismo. É igual aquela pessoa que é magrinha, come muito, mas é magrinha. Metabolismo. É uma coisa que eu sempre falo, no meio pet, no meio das pessoas, no meio da biologia, nada é 100%. Nós temos as exceções. A gente fala no geral, mas tem as exceções. O seu gato é uma exceção, tá bom? A Manuela tá pedindo para eu falar sobre o extrato de yuca. A yuca esquidigira é uma planta que nós retiramos o extrato dela e é adicionado na ração com uma função, diminuir o odor das fezes, tá? Ela tem várias ações, são termos bem técnicos, né? Que ela tem uma substância chamada saponina, que ela se liga à amônia das fezes, neutraliza e com isso diminui o odor das fezes. Isso aí é o mecanismo do extrato de yuca, né? Mas assim, gente, vou ser bem sincera com vocês, ela está na ração, a tendência maior é que ela resolva, mas tem animais que eu vou falar uma coisa pra vocês, não adianta nada. Comer uma ração com yuca, comer uma ração sem yuca,
O odor das fezes é a mesma coisa, tá? Então, assim, o que a gente espera é que ocorra uma diminuição, mas pode ser que não aconteça nada, tá? No geral, através dos estudos, a gente vê que a adição do extrato de yucca na ração leva à implementação e à diminuição do odor das fezes, ok? Isso é muito importante a gente ressaltar, porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu tô saindo dessa ração econômica aqui, né? Então eu vou dar uma ração uma ração standard que tem um extrato de yucca. Você vai ver a diferença. Mas se você tá dando uma ração já standard que não tem yucca e você passa para uma ração standard que tem yucca, você não vai ver muita diferença não. Porque isso é muito assim, para mensurar não é muito fácil, tá? E alimentação, gente, é uso contínuo, tá? Não adianta você querer dar uma ração hoje e você já achar que semana que vem você vai ver todos os benefícios que estão sendo falados no animal, não. Isso aí é paulatinamente. É a mesma coisa que a academia, né? Você começa a malhar hoje, você já acha que você emagreceu na outra semana. Então, é tudo muito paulatino, tá? É isso. Bom, prebiótico, probiótico. Esses dois atributos de produtos que está na moda, tanto o probiótico mais para o ser humano, né? O prebiótico a gente não ouve tanto falar, mas para os animais está bastante na moda. O prebiótico, o probiótico, ele atua bastante a nível intestinal, tá? Ele melhora bastante a digestão do alimento. E uma das coisas, assim, quem é dono de animal, quem principalmente mora em apartamento, uma das coisas que nós todos queremos é que o animal absorva bem a ração, até porque isso demonstra que o animal absorveu bem, então ele tá comendo um alimento de boa qualidade, é fazer um pequeno volume de fezes. Então, assim, o que acontece bastante é quanto melhor o alimento, mais o animal vai absorver e menor volume de fezes ele vai fazer. Isso é muito importante, tá? Então, prebiótico e probiótico, quando vocês verem nas embalagens de ração, são dois atributos que fazem muita diferença na alimentação pet, porque ela realmente atua direto na questão da digestão do alimento. Porque o probiótico são bactérias adicionadas na ração para favorecer a flora intestinal e o prebiótico, eles são, a gente fala de uma forma mais informal, são alimentos para as bactérias, mas outras literaturas falam substrato, se liga às bactérias, fortalece as bactérias da flora intestinal. Mas é mais ou menos isso. Elas potencializam aquelas bactérias que estão na flora intestinal. Então, assim, uma flora bacteriana intestinal bem povoada, ela vai realmente levar a uma flora intestinal que vai digerir muito melhor o alimento, ok? Meu Shih Tzu tem uma lágrima que queima os pelos da carinha dele. Olha essa famosa lágrima ácida que comumente ela é muito comum nos malteses, né? Shih Tzu, eu tenho Shih Tzu, os meus Shih Tzus nunca tiveram isso, né? São 3, 2 morreram com velhice, né? E a minha que tá com a gente ainda, ela não tem. Mas assim, acontece também. Vou ser bem sincera, a lágrima ácida, ela é uma incógnita ainda, sabe? Existe uma ração no mercado, super premium, que tem um bom resultado sobre a lágrima ácida. Eu tenho vários colegas que utilizam. E a lágrima ácida realmente ainda é um mistério, porque ela está muito ligada à obstrução da glândula lacrimal, que muitas vezes acontece ao longo da vida do animal. Outros animais nascem com isso, tá? É uma predisposição até muitas vezes racial. E às vezes acontece também do animal ter a lágrima ácida mesmo, não ter nada a ver com obstrução, nada. E aí existem algumas rações no mercado, que até algumas utilizam até como propaganda, extrato de acácia, que dizem, oi Núbia de Goiânia, que melhora essa questão da lágrima ácida. Vou ser muito sincera com você. Eu não tenho embasamento científico e não existe uma literatura científica a respeito disso, é tudo muito empírico. O que acontece, muitas vezes eu já tive experiência na clínica médica de pegar um cachorrinho, não foi só um,
e eu consegui fazer a desobstrução do conduto lacrimal e resolver o problema. Já tive casos também de pegar a maltez e não conseguir resolver e indicar a ração super premium e conseguir atenuar o problema. Então, assim, numa projeção assim, tive sucessos e tive insucessos, entendeu? Então isso depende muito, e principalmente porque é tudo muito obscuro, não tem comprovação científica, não tem literatura. O que eles mais falam é sobre a questão da obstrução do conduto lacrimal, ou muitas vezes uma atrofia, ou às vezes tem alguma coisa obstruindo, ou é genética do maltês. Eu tive um caso, por exemplo, de um maltezinho que ele teve genético, nada resolvia, entendeu? Então a proprietária conviveu com isso. Então, infelizmente, é um caso ainda muito obscuro na medicina veterinária, tá? Dizem sobre o extrato de acácia, eu não tive experiência com ele, tá bom? Bom, gente, então falamos do prebiótico, falamos do probiótico. Outra questão que é sobre os gatos, né? Que a gente ia falar dos gatos castrados. Uma coisa muito importante, gente, eu acho que aqui estão assistindo tanto donos de pet shops, temos a nossa equipe de vendas, temos também donos de gatos. Coisa muito importante que hoje está acontecendo é a questão da castração, tanto de cães como de gatos. De gato é mais comum, porque as pessoas realmente elas estão buscando ter seus gatos mais dentro de casa, evitando que eles fujam e assim por diante. Aí vai ter casos de gente que vai falar assim, olha, eu castrei meu gato, nada mudou, ele continua do mesmo jeito, ele nunca fugiu. Tranquilo, isso aí não tem nada a ver. Mas assim, gente, é importante a gente entender que quando você castra um gato, ou a gata, ela tem que comer ração de animal castrado. Ah, Val, eu tenho um animal castrado em casa e tem outro que não é castrado. Infelizmente, você vai ter que dar 2 rações. Ou então você castra esse outro que não é castrado. Por que isso, gente? Porque o animal precisa comer ração de castrado, tá? As necessidades nutricionais dele mudam totalmente. É um animal que vai precisar de mais proteína, vai precisar de menos gordura, né? Para você ter uma ideia, você muitas vezes aumenta a matéria fibrosa dele para ele poder defecar mais, porque é um animal que vai ter tendência a engordar. No caso do animal da Letícia, como ela falou que o gato dela não engordou, mas assim, são casos muito mais raros e a gente tem que entender isso. O grande problema é que as pessoas, elas querem equiparar, nivelar, passar a régua, colocar, eu tenho 10 animais em casa, eu quero dar tudo igual. Então não tenha, gente, não tenha. A Thaís está perguntando qual a idade ideal para castração do gato macho. Eu sou a favor sempre, quanto mais cedo você castrar, menos propensão a problemas futuros você vai ter. Hoje já tem veterinários profissionais que castram com 2, 3 meses. Eu sou uma dessas partidárias, entendeu? 2, 3 meses eu penso que tá uma idade ideal para você castrar. Fácil cicatrização, fácil a cirurgia e é muito mais tranquilo tudo, tá? Do cão, a gente sempre assim, os veterinários, eles preferem aguardar um pouco mais, tá? Muitas vezes a fêmea entrar no primeiro cio. Eu sou a favor de tudo, existem estudos comprovados que quanto mais cedo você castra, você evita problemas nas fêmeas, por exemplo, de tumores de mama, e isso nas cadelas também, tá? Só que assim, realmente as pessoas preferem os machos também, castrar antes. O macho, geralmente, o pessoal tá preferindo castrar o cão com 6 meses, tá? Cão com 6 meses na média, porque geralmente ele vai atingir o início do libido sexual dele com 7, 8 meses, tá? Então eu sou a favor disso, gente. Eu sou a favor de fazer logo. É uma cirurgia muito mais tranquila, principalmente em gata, em cadela. Por quê? Porque o cão e no gato é uma cirurgia tranquila, é uma cirurgia que é uma cirurgia externa. Quando você pega na gata e na cadela, é uma cirurgia mais invasiva. Então vamos fazer mais cedo, para evitar problemas, ok?
Então, essa questão da alimentação é muito séria, muito sério. Então, assim, e as pessoas não entendem isso, as pessoas querem fazer do jeito delas. Ah, eu tenho 2 gatos em casa, eu quero... Tá errado, gente. Eu acho que eu como veterinária, como um especialista em nutrição de pequenos animais, como querer ver o animal muito tempo comigo, eu penso assim, que eu tenho que fazer com que o bicho viva o máximo que ele puder. Então, se depende de mim, eu vou fazer o certo. E o certo o certo é certo. Então não adianta, se eu quero ter um monte de animal, mas eu não vou fazer aquilo que tem que ser feito, que eu tenha só um. A Carol de João Pessoa, um beijo, lindona. Então, assim, é preciso fazer sempre o certo. O certo não tem, entendeu, gente? Isso é muito importante. Outra coisa, gato comer ração de gato, cachorro comer ração de cachorro. Sempre o cachorro vai querer comer ração de gato. A ração de gato é muito mais gostosa, né? Então, assim, se eu tenho gato e cachorro em casa, eu tenho que dar um jeito de mudar o meu manejo. Nem que eu tenha que pendurar a ração do gato, porque o gato vai subir e vai comer. O cachorro, muitas vezes, o cachorro não vai fazer isso. Mas o gato tem que comer ração de gato, o cachorro de cachorro. Por quê? Necessidades nutricionais diferentes, quantidade de proteína diferente. E assim por diante. A gente tem que entender isso, gente, porque se a gente não entender isso, a gente vai ter os nossos bichinhos menos tempo com a gente. Isso é muito importante, ok? Gente, eu vou começar a me despedir de vocês, porque a live já daqui a pouco já vai cair, né? Quero agradecer. Olha, Formiga! Eu já tive aí dando treinamento. Show de bola. Casa Rede do Campo em Formiga. Bom, gente, quero agradecer vocês. Eu acho que eu consegui responder todas as perguntas que chegaram no direct. Cachorra tem ciclo menstrual? A cachorra, ela tem o cio, né? O que é o cio? Ela tem o período de sangramento, tá? Que a gente fala, né? Muitas vezes fala, a cachorra tá menstruada, né? O período de cio é após o sangramento, é quando ela aceita o macho para cruzar, tá? Oi, Verônica, beijo. A Verônica é nossa nutricionista, nossa formuladora. TJ, vou para Caruaru em breve, se Deus quiser. Então, assim, o cio propriamente dito, ela não tem o ciclo menstrual. Ela tem a questão do sangramento, tá? Esse sangramento, nós dizemos que ele tem uma duração de 3, 4 dias. E depois entra o período de aceitação do macho. Esse período de aceitação do macho é o cio propriamente dito, né? O que nós falamos do estro, o período estral da cadela, que ela vai aceitar o macho, ela copula e aí possivelmente ela vai ficar prenha, né? E a gestação dura de 58 a 63 dias, em média, né? Então é isso, gente. Eu procurei responder todas as perguntas, eu acho que deu certo. A FVO Alimentos, ela está à disposição de vocês, a gente procura da melhor forma possível estar divulgando posts educativos, né, falando dos nossos produtos, de toda a nossa parte nutricional. A gente está sempre fazendo essas lives, fiquem à disposição, assim, fiquem à vontade de mandar a Márcia de Arapiraca, mandar dúvidas. Daqui a uns dias a gente faz outra live. À medida que o pessoal for pedindo, a gente faz outra para elucidar mais dúvidas, tá? Dos aspectos clínicos, nutricionais e assim por diante. Tá bom? Um grande beijo para vocês.